Aleluia! Já louvamos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora vamos ministrar a palavra do Senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que se encontra em 1 Samuel. Eu vou ler do capítulo 1 até o versículo, no capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5, que diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Aleluia! Grande Deus, majestoso Senhor, a sua palavra é vida, é cura, Senhor. A sua palavra é viva, ela é eficaz, Senhor. Ela é que traz a transformação, ela é que nos alimenta, Senhor. E Tu és o grande eu sou, Pai. Te louvamos, Senhor, porque nesta noite, Senhor, o Senhor nos dá o privilégio, a oportunidade, Senhor, de aprendermos mais, de nos fortalecermos em Ti, Senhor, alimentarmos a nossa alma, o nosso espírito, Senhor, que o Senhor venha falar a cada coração, ó Deus, que não seja eu, Senhor, mas seja o Teu Espírito Santo, ó Deus, que é derramado e que vem e se move sobre as nossas vidas, Senhor. Venha, Senhor, tomar conta de todo o meu ser, ó Deus, para que as vidas sejam abençoadas, Senhor, através da Sua palavra, Senhor. Seja o Teu Espírito Santo a falar, Senhor, através dos meus lábios, ó Deus, no nome de Jesus, ó Pai. Te louvamos, te exaltamos, Senhor, aleluia, Pai. Bom, é uma palavra de 1 Samuel, capítulo 1, uma palavra muito conhecida, ministrada assim muitas vezes, mas como a palavra de Deus, ela se renova em todo o tempo e a cada momento que nós a lermos, ela falará de uma forma diferente conosco. E eu creio que ela falará ao seu coração nesta noite e responderá muitas vezes os seus pedidos, aquilo que você tem colocado, te ensinará como ela tem me ensinado e falado ao meu coração. E é interessante que aqui no primeiro versículo, ela começa falando de um homem, né, de onde ele morava e de onde ele vinha, que este homem era Eucana, que ele era o esposo de Ana. E aqui diz, né, que ele tinha duas mulheres e uma se chamava Ana e a outra Penina. E Ana era estéril, né? Aqui diz que Penina tinha filhos e Ana, porém, não os tinha. E lá no versículo 5 nós lemos que Ana, ela era estéril porque o Senhor houvesse deixado estéril, né? O Senhor a deixou estéril. E aqui era uma situação difícil, né? Porque essa palavra é muito voltada para Ana. E nesta noite eu quero falar sobre Eucana e sobre Ana. Aqui envolve uma família. E começa dizendo, né, que de como era formada a família de Eucana ali, e disse que aqui no versículo 3, né, diz que este homem, que era Eucana, subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E ele não subia sozinho, né? Eucana e a sua família iam adorar ao Senhor. Isso era uma ordenança deixada pelo Senhor. E eu quero dizer ali que de Ramaim Zofim,
né? Na região montanhosa de Efraim, que era onde eles moravam, até Siló, existia uma distância de 25 a 30, mais ou menos, aproximadamente de 25 a 30 quilômetros. E naquela época não existiam os carros, né? Ou um veículo que podia se dirigir de uma forma mais rápida. E eles tinham que se dirigir até lá. E esse ter era algo que tinha que ser feito de coração, com entendimento, porque Siló representava um lugar de descanso, um lugar de encontro, um lugar de adoração, um lugar de agradecimento ao Senhor por tudo que o Senhor tinha feito a eles, ali pelas colheitas. Ali era lembrado também a libertação do povo do Egito, e aqui diz que todos os anos eles faziam isto. Então a importância, eu quero já começar dizendo que primeiro havia um sacerdote naquele lar, que era Eucana. Era um homem que cumpria tudo aquilo que o Senhor havia determinado, e que havia o prazer de ir adorar ao Senhor, e ali eles tinham que sacrificar, né? Oferecer sacrifícios, que aqui diz que eles iam adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos, em gratidão, em reconhecimento a tudo que o Senhor havia dado a eles. Aleluia! E a sua família estava junto com ele, e iam ali adorar ao Senhor. Mas nós vemos aqui, eu vou continuar lendo depois alguns versículos, que não era, para algumas pessoas como Ana, não era tão fácil, não devia ser fácil chegar até lá, né? Não havia asfalto, o caminho era longo, talvez o sol, as dificuldades, mas existia esse compromisso e essa alegria de ir servir ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor, como era em gratidão, o Senhor havia dado condições a eles, porque para sacrificar, você ia sacrificar, oferecer o holocausto daquilo que o Senhor havia dado. E hoje, nós não temos que cumprir todo esse ritual de sacrifício, porque o Senhor deu o seu único filho como sacrifício, Jesus, né? Seu único filho Jesus como sacrifício em favor das nossas vidas. Mas isso não quer dizer que nós não devemos adorar ao Senhor. Nós não devemos oferecer aquilo que nós temos de melhor ao Senhor. Nós não devemos deixar de reconhecer e de agradecer a Ele por tudo que Ele tem nos dado. Aleluia! Mesmo ainda em dificuldades, como nós vemos aqui, vamos ver que Ana passava alguns momentos difíceis. E para ela era muito difícil, porque já não ter filhos, ser estéril, já era uma vergonha. Já era uma situação difícil. Mas ela não deixou de ir adorar ao Senhor. Que nesta noite nós possamos aprender que nós devemos adorar ao Senhor em toda, em qualquer situação, não importa a dificuldade, não importa a luta. Nós devemos adorar aquele que nos dá todas as coisas. Porque se nós estamos aqui hoje, temos vida, você tem um lar, você tem o seu pão de cada dia, é porque o Senhor tem te dado. Era um momento importante ali, e ainda é um momento importante hoje, de estar na presença do Senhor. Eles iam até o lugar ali em Siló, onde ficava o templo, né? Ali onde era oferecidos sacrifícios. Hoje nós temos a casa do Senhor, mas você tem a sua casa, porque o Senhor está em todo tempo, em todo lugar, onde Ele é chamado, onde o coração é aberto para Ele. Então não existe barreiras, a única barreira que pode existir somos nós, vindo de nós mesmos. A resistência, ou o desânimo, ou a preguiça, ou várias circunstâncias, né, que o inimigo tenta lançar. Não dê ouvidos à voz do inimigo, ouça a voz do Senhor. E rompa as barreiras, e o Senhor vai te honrar, aleluia. E aqui diz, né, que no dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos e filhas. E ele olhava ali, ele tinha suas duas esposas, e tinha filhos e filhas, e ele cuidava deles e levava, eu creio que ensinava
o que eles tinham que cumprir diante do Senhor, os mandamentos do Senhor, né? Os caminhos do Senhor. E no versículo 5 diz, a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Aqui é algo que me chama a atenção em Eucana também. Além de sacerdote, né, além de um servo do Senhor, que cuidava do mandamento da sua casa, cumpria ali os mandamentos do Senhor, ele olhava para Ana, ele não olhava aquela dificuldade, ele não olhava a esterilidade. Aqui diz que, né, eu entendo que essa esterilidade não era o mais importante. O que era importante para ele é que ele a amava e ele cuidava dela, que tanto diz que ele dava a Ana porção dupla porque ele a amava. E ele não olhava pequenas coisas que a esterilidade para ele era pequena, né? Ele olhava para a sua família, ele cuidava dela e não importava aquela situação que existia. E aí no versículo 6 diz, a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e comia. Como eu falei, Eucana não olhava aquela situação, né? Ele não se importava, não menosprezando, diminuindo Ana por aquela situação. Ele a tratava de uma forma amorosa, como o Senhor ensina os maridos a tratarem as suas esposas, né? A amar a Cristo, amar ela como Cristo amou a sua igreja, né? E ele cumpria essa palavra. Porém, Ana, ela vivia um momento difícil dentro do coração dela. Aquela situação era um momento que a deixava amargurada e triste. E ainda ela contava, né, com a irritação ali, com a situação de Penina que a provocava, que irritava ela, né, que fazia com que ela se sentisse diminuída. Penina tentava em todo o tempo, porque aqui diz, né, no versículo 6, que a sua rival provocava excessivamente, quer dizer, provocava muito. Eu creio que em todo o tempo ela ficava lembrando a Ana que ela tinha filhos, Penina tinha filhos e que Ana não tinha. Fazia lembrar, tocar nas feridas de Ana, né? Porque ali era uma ferida, era uma situação difícil para ela. E ela, sabendo disso, fazia isso. E ainda diz aqui que todas as vezes que eles iam à casa do Senhor, a Penina tinha esse prazer, né? Vamos colocar entre aspas, de que era algo maligno de a irritar. Mas tem algo aqui também que diz que todas as vezes que eles iam, né, de ano em ano, eles iam, fazia ele de ano em ano. Eles iam todas as vezes à casa do Senhor. E como eu falei que Ana tinha essa situação difícil, que a entristecia, que a diminuía, né? E ainda com a ajuda de Penina, que a fazia sentir mais, talvez, desprezível, né? Sem valor. Ela não deixava de estar na presença do Senhor. Aleluia. E aqui diz, né? No versículo 8, então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras e por que não comes? E por que estás de coração triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos? E eu vou, de novo, voltar a chamar a atenção sobre Eucana. Eu sempre ministro muito sobre as mulheres, né? Mas aqui Eucana, como servo e como marido, chama a atenção nessa passagem. De que ele olhava para Ana. Aquela situação que ela passava não passava despercebido, mesmo que talvez ele não conseguisse, né, com as suas palavras, com as suas atitudes, suprir totalmente as necessidades de Ana. Ele não deixava de ter um carinho e de atentar para a situação. Ele viu que ela estava chorando, ele viu que ela não comia, né? Ele percebeu que o coração dela estava triste. E é interessante que ele tentava suprir, porque ele falou: não sou eu melhor do que 10 filhos. Eu olho para essa palavra como alguém que tentava suprir as necessidades de Ana, tentava
tentava fazê-la esquecer aquelas dificuldades, tinha um carinho, um zelo por ela. E essa atitude, né, é a comunhão, quando eu falei no início que aqui se trata de uma família. E como a Bíblia diz que o marido e a mulher são uma só carne, deveria existir esse amor, esse cuidado. Deve existir este amor, esse cuidado não só da parte do homem, mas também da parte da mulher para com o seu esposo, para com os seus filhos, para que essa família seja abençoada, para que essa família enfrente as dificuldades que muitas vezes vêm juntas. Ela não estava só. Ela não se sentia só porque ela tinha alguém que cuidava dela. Como eu sempre digo, o marido, muitas vezes ter um esposo traz essa segurança, essa confiança, né? E se você não tem a sua família, não tem o seu esposo, nós temos o Senhor. O Senhor, você tem o Senhor que cuida de você, que não te deixa só. Nós temos os filhos que muitas vezes têm esse cuidado, né? A maioria das vezes os filhos abençoados têm esse cuidado com seus pais, ou com sua mãe, ou com seu pai. E este é o papel de uma família abençoada, passar as situações juntos, tentar ajudar um ao outro, né? E a Bíblia diz, né, Isaías, um ajudou o outro e disse ser forte. Essa passagem não está falando só da família, mas eu trago ela para a família. Porque tudo começa na família, se a família está bem, está estruturada, o marido vai bem, ele se alegra, e mesmo no seu trabalho, no seu dia a dia, a esposa também tem o prazer em cuidar da sua casa e dos seus filhos, aleluia. E é isso que o Senhor quer da nossa vida. E Eucana aqui olhava para Ana e queria saber, né? Queria ajudá-la, tentava fazer o melhor. E assim, mesmo com essa situação difícil, Ana ia à presença do Senhor. E aí lá no versículo 9 diz: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. Aleluia. E mais uma situação aqui importante que chama atenção, como eu já disse, Ana não deixou de estar na presença do Senhor, e mesmo amargurada, que aqui diz com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E ali ela fez esse voto ao Senhor, e ela colocou, né, é interessante aqui que ela colocou para que o Senhor, ela se colocou diante do Senhor para que, se ele se lembrasse dela, né, não se esquecesse dela, e desse a ela um filho varão. Ela especificou um filho varão porque ela entregaria ele ao Senhor e consagraria esse filho ao Senhor. E a gente pode ver aqui, como diz, como ela era estéril. Ela pediu um filho ao Senhor e disse que se o Senhor o desse a ela entregaria ao Senhor. E nós entregamos a nossa família ao Senhor, os filhos ao Senhor. Nós não criamos para eles serem de qualquer forma, não criamos para o mundo, como o mundo diz. Eles vivem no mundo, mas eles devem ser consagrados ao Senhor. E isso faz toda a diferença. Eu sei porque eu vivo isso na minha vida, na minha família. E eu vejo os servos do Senhor que fazem isso. E a palavra do Senhor não mente. É tremendo, é a melhor coisa que fazemos, é a melhor escolha estarmos na presença do Senhor e consagrarmos tudo que temos ao Senhor, o nosso esposo ser do Senhor, a nossa vida, as esposas serem do Senhor e os filhos consagrados ao Senhor. Oh, a proteção, a cuidado na presença do Senhor, o amor do Senhor que é derramado, o ensinamento do Senhor na presença dele, aleluia. E ali ela não tinha um filho e diz que entregaria realmente, aqui era entregar para servir ao Senhor, que é outro privilégio, outra bênção, né? Outra alegria do Senhor.
E ali, naquele momento em que ela orava, né, como ela estava amargurada, angustiada, ela aqui diz que ela nem conseguia falar, né, como aqui eu estou pregando neste momento. Às vezes a gente está feliz, consegue louvar, né, exaltar. Ela não tinha esse sentimento, mas ela tinha a convicção de quem poderia ajudá-la. Ela estava na presença daquele que pode todas as coisas, que podia e que pode todas as coisas. Como Ele é o Deus vivo, ainda hoje é o Deus do impossível. E ali Eli percebeu isso e ainda achou que ela estava embriagada, né? Porque ela só movia os lábios e ele não ouvia a voz dela. Porque quando a gente está triste, muito triste, ou passando uma situação difícil, às vezes é difícil mesmo de levantar a voz, né? Como eu falei, como estou aqui pregando, e às vezes a gente nem consegue, mas o importante é você estar na presença do Senhor, não importa. Se hoje você não consegue abrir os seus lábios e louvar e agradecer ou orar de uma forma talvez normal, né? Não tem uma forma de orar, não importa, importa o seu coração, o que importa é abrir o seu coração e se derramar na presença do Senhor, e foi isso que Ana fez. E aí ele tomou ela por embriagada, né? E ela respondeu a ele que não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. E aqui é mais uma resposta do Senhor para as nossas vidas. Primeiro é ir adorá-lo, é estar na presença dele, é reconhecer quem ele é. E depois de se derramar diante do Senhor, colocar a situação que você tem passado, coloque diante do Senhor. Ana é um exemplo de perseverança, de confiança, de fé, de se levantar mesmo sem forças, como aquela mulher do fluxo de sangue, que já tinha gastado tudo. E havia 12 anos estava ali lutando contra uma enfermidade. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela se levantou, se arrastou. Eu creio que ela não conseguiu se levantar totalmente. Se arrastou em meio ainda a uma multidão que ela tinha que enfrentar e tocar nas vestes do Senhor. Ela falou para ela mesma: se eu somente tocar nas vestes do Senhor. E ali ela tocou nas vestes, mas ela tocou no coração do Senhor, tocou ali com fé, na profundidade, e com todas as forças que ela tinha, e o Senhor dali saiu virtude dele. Toque no coração do Senhor nesta noite, toque na presença do Senhor, sinta Ele aí contigo. Se esforce para estar na presença do Senhor, como Ana também o fez. E o Senhor quer que nós nos derramemos diante dele, que aqui ela falou: venho derramando a minha alma perante o Senhor. E se nós olharmos, eu creio que venho derramando, é que cada vez que ela subia lá, ela colocava essa causa diante do Senhor. Eu não sei quanto tempo se passou, mas não foi na primeira ida. E se você olhar aqui como era de ano em ano, talvez alguns anos se passaram. Talvez você esteja falando aí: eu já tenho orado há tanto tempo por essa causa, estou pensando em desistir. O Senhor te fala nesta noite: continue subindo na presença do Senhor. Não desista, se derrame cada vez que você chegar diante do Senhor. Derrame a sua alma diante do Senhor. Ele sabe o que é melhor para você, Ele irá te dar a resposta. Como neste dia, ela se derramou diante do Senhor. E o Senhor a respondeu. Mas antes de falar da resposta, eu queria ler aqui em Joel 2:12 e 13, que diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes,
e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo. Eu vou ler a parte A do versículo 13. O Senhor não quer rituais. Ele não quer que façamos as coisas somente por aparência, por fazer, por obrigação, porque temos que fazer. Não, Ele quer que nós façamos de todo o nosso coração. E algumas situações muitas vezes não são tão fáceis, mas nós vencemos porque o Senhor é o que dá força, nos dá força para levantarmos a cada dia, nos dá força para vencermos a luta. Ele te dá força, Ele te fortalece, Ele te sustenta, é Ele que abre a porta, foi Ele que abriu o mar vermelho para que o povo passasse com os pés secos. É isso que Ele faz na sua vida. Nesta noite, Ele fala para você: se levante, se esforce e não faça para agradar os outros, não faça por aparência, mas faça porque você o ama. Por isso que Ele fala para rasgar o nosso coração diante dEle e nos convertermos verdadeiramente. Aleluia! Porque Ele honra a sua atitude, Ele honrará a sua atitude como Ele honrou a atitude de Ana. Aleluia! Aqui no Salmo 34, versículo 4, diz assim: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. No versículo 6 diz: clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. É diante dele que devemos colocar as nossas petições, com ações de graças, como ele diz na palavra dele. É diante dele, daquele que pode todas as coisas, daquele que cuida de nós, que cuida de você, que cuida da sua família, como ele cuidou de Ana. Aleluia! E aqui diz, no versículo 16: não tenhas, pois, a tua filha, a tua serva, por filha de Belial, porque pelo excesso da minha angústia e da minha aflição é que tenho falado até agora. E Eli lhe respondeu a ela: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Aleluia! Vale a pena estarmos na presença do Senhor. Vale a pena perseverarmos em estarmos na presença do Senhor, porque não há outro Deus, não há outro caminho. Só Ele é o Senhor. Só Ele pode. Ele pode todas as coisas. Ele é o Deus Criador. E aqui, Ana ainda continuava falando da aflição, da ansiedade que ela tinha, e o Senhor é aquele que acalma e que nos limpa de toda ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E ali Ele abençoou e declarou uma palavra de bênção, que o Senhor concedesse a petição que ela tinha feito, e diz que ela foi embora e o seu semblante já não era triste. Aleluia! Que ela comeu, porque ela estava tão triste que ela não conseguia comer, ela não sentia alegria. E naquele dia, na presença do Senhor, o Senhor já começou a obra de transformação na vida dela. E se você também prestar atenção aqui, quando Penina irritava excessivamente, aqui não diz que ela revidou, que ela falava algo, ela se entristecia, mas eu creio que ela colocava diante do Senhor. Ela não foi ali revidar, fazer justiça com as suas mãos, achando que ela estava sendo injusta. Coloque tudo diante do Senhor. Eu não sei a situação que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado, mas todos nós passamos por lutas. Aqui essa família estava passando por uma situação difícil. Já estamos passando por uma situação difícil da pandemia, mas nós temos motivos de agradecer a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Por coisas mínimas, nós podemos agradecer, que às vezes parecem pequenas. Agradeça ao Senhor. Mas se você tem uma causa, coloque diante dEle nesta noite. Já já nós vamos orar. E eu creio que o Senhor vai honrar o seu pedido, a sua oração, o seu coração.
Então nós aprendemos que é ir diante do Senhor, ter um coração, rasgar o nosso coração, se derramar na presença do Senhor, e a bênção é dada. Nós abençoamos a sua vida, o Senhor abençoa a sua vida, porque é Ele que faz. Nós somos instrumentos, como pastor quando ministra, quando os presbíteros quando ministram, cada palavra que é ministrada é a bênção do Senhor que é estabelecida. E que você se alegre no Senhor, que você possa descansar no Senhor. Como Ana ali já teve o seu semblante mudado, né? Porque quem vai até Ele, a palavra diz, né? Não volta vazia. Como eu falei, essa palavra é muitas vezes ministrada, mas ela fala de forma diferente a cada momento que ela é ministrada. Não importa, quando nós vamos diante do Senhor, como Ana foi, como nós estamos indo nesta noite, na presença do Senhor, a palavra dele não volta vazia, ele não te despede vazio, ele não te deixa só, aleluia. E aqui diz no versículo 19 que eles se levantaram de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram. E quando ela chegou na casa dela ali, o Senhor se lembrou, né, dela. E ela concebeu. E passado o devido tempo, ela teve um filho. Aqui chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. O Senhor atendeu o pedido de Ana. E esse privilégio não é só para Ana, é para as nossas vidas. Quando nós nos achegamos a Ele, aleluia. E aí Eucana continuou subindo ali para adorar ao Senhor em todo ano, né, para cumprir o seu voto. E Ana, aqui no versículo 22 diz, Ana, porém, não subiu e disse a seu marido, quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre, conforme o voto que ela tinha feito. E quando fazemos um voto, a Bíblia diz, né? Se fizer um voto, não deixa de cumprir, porque senão é melhor não fazê-lo. E aqui no versículo 23, respondeu-lhe Eucana, seu marido, faze o que melhor te agrade. Fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que desmamou. Aleluia. E aqui nós vemos que o Senhor abençoou Ana, presenteou ela com esse filho. E como ela havia feito esse voto de consagrá-la ao Senhor, ali no devido tempo, ela cumpriu essa palavra. E eu vou mais uma vez fazer um parênteses aqui e chamar a atenção sobre Eucana. Eucana estava atento, né, à situação ali, e Ana não podia subir, não via com ele ali até o momento de amar o seu filho, mas ele continuou cumprindo o seu voto e ele a lembrou do voto que ela tinha feito, e ele falou, como um sacerdote que está atento à situação no seu lar, como um sacerdote que cuida do seu lar, cuida dos seus afazeres, ele cuidava de adorar o Senhor, ele talvez, né, devia ter o trabalho dele, e ainda cuidava bem da sua família. Este é o papel de um verdadeiro sacerdote. E Ana ali cumpriu o seu papel de mãe, de cuidar do seu filho, de amamentar. E ali Eucana naquele momento só falou, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Ele sabia da importância daquele voto, daquela palavra, e lembrou Ana. E Ana cumpriu o seu voto, né? Quando Samuel foi desmamado, ela levou consigo, ainda levou um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e apresentou à casa do Senhor. Aleluia. E ali Ana, né, disse a Samuel que por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que ele fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Aleluia. E este é o poder do Senhor. E Ana entregou Samuel, entregou o seu único filho naquele momento, como o Senhor entregou o seu único filho, Jesus, para que hoje nós tivéssemos vida, nós pudéssemos nos alegrar nele, nós pudéssemos ser cuidados e guardados por ele. Aleluia. E Ana depois escreveu um cântico, que é um louvor tremendo, maravilhoso, né?
que foi ministrado aí no início da palavra, que de gratidão a Deus ali, ela se alegrava no Senhor, que você possa já se alegrar no Senhor, se alegrar nele que tem todo o poder e que pode todas as coisas. E Ana, além de ter entregue o seu filho, imagina ali, uma mãe que desejava tanto um filho, entregá-lo ao Senhor, mas ela sabia que ele seria bem cuidado, tanto que Samuel foi um grande profeta, não se achou nele ali, na vida ministerial dele, nenhum erro, nenhuma falha, ele cumpriu as promessas do Senhor, aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Ali ele foi criado por Eli e depois ele foi realmente um grande sacerdote, um exemplo para as nossas vidas, aleluia. E o Senhor não deixou Ana somente com Samuel, ele ainda deu mais filhos e filhas a ela, E o Senhor abençoou a vida de Ana. Ela pôde se regozijar no Senhor ali. Aquilo que era um motivo de chacota, era um motivo de desprezo, de sentimento de inferioridade, talvez, de malignidade ali através de Penina, sobre a vida dela, transformou em bênção do Senhor, aguardando em quem? No Senhor, buscando em quem? No Senhor, confiando em quem? No Senhor. Só Ele tem este poder. Então nós vamos orar agora, que você continue dependendo dEle, na presença dEle, a bálsamo, a cura, a refrigério, a resposta, a provisão, aleluia, para a sua vida, no nome de Jesus. Coloque agora diante do Senhor a situação que você tem passado. Nós vamos apresentar diante daquele que é o grande eu sou, o Todo-Poderoso, soberano Deus, amado Pai. Senhor dos senhores é o seu nome, ó Pai, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, Jeová Rafá, o Deus que cura, Senhor. Eu coloco agora, Senhor, cada vida diante do teu altar, Senhor. Cada família que ora comigo, Senhor. Que o Senhor esteja visitando, Senhor, invadindo, Senhor. Cada lar nesta hora com o seu poder, Senhor. Hoje, Senhor, não temos que oferecer sacrifícios de animais, Senhor, mas nós oferecemos, Senhor, o coração, a nossa vida, Senhor, diante do teu altar. Que os teus filhos possam, Senhor, oferecer o melhor para ti, Senhor. Se entregar a ti a cada dia de todo o coração, com entendimento da sua palavra, com conhecimento da sua palavra, buscando em ti, Senhor. Não para agradar a homens, Senhor, mas para agradar somente a Ti, Senhor. Em obediência a Ti, Senhor. E assim como Ana, Senhor, passando uma situação difícil, talvez os Teus filhos estejam passando situações mais difíceis do que Ana, Senhor. Situações que aos olhos deles, Senhor, não há solução, Senhor. Mas Tu és a solução, Tu és a resposta, Senhor. Nós somos limitados, mas Tu és ilimitado, Senhor. Por isso, Senhor, nós apresentamos cada vida, cada oração, Senhor, e eu declaro o Seu poder, apresento cada lar, cada família, Senhor, que elas sejam estruturadas assim, Senhor, como sacerdote, como Eucana foi, como Ana, como mãe, que ela zelava pela sua casa, zelava pelos seus filhos e cuidava de Samuel mesmo depois ali que ele estava com Eli, ele a visitava, ela a visitava, Senhor, levava túnicas, roupas para ele, Senhor. Que cada mãe, Senhor, faça o seu melhor como esposa, como serva, Senhor. Que os filhos cresçam, Senhor, no temor da sua palavra, em obediência a Ti, Senhor. Que esta casa, Senhor, que hoje se passa por um momento difícil, Senhor, e busca em Ti, Senhor, receba a resposta, a provisão como Ana recebeu, Senhor, de Ti, Senhor. Que receba, Senhor, a paz, o refrigério, o descanso, Senhor, aleluia, a força para continuar perseverando, Senhor, e confiando em Ti que pode todas as coisas, Senhor. E quantos exemplos temos na Sua palavra, Senhor.
Que os teus filhos se lembrem de quem tu és, Senhor, através da sua palavra, Senhor. E vençam as lutas, as dificuldades, segurando nas tuas mãos, Senhor. Indo à sua presença, Senhor. Oh, Senhor, e se derramando em ti, Senhor. Seja no seu lar, seja na sua casa, na igreja, seja no seu trabalho. Não há, Senhor, fórmula, Senhor. Nós temos acesso a ti, Senhor, para falar contigo em todo tempo, Senhor. E o seu poder é tão grande, ó Deus, que nós nem podemos enumerar, Senhor. E quando confiamos em ti, aguardamos em ti, Senhor, a vitória vem, a resposta vem. Que os seus filhos se fortaleçam agora e se alegrem nesta palavra, Senhor. O Senhor é um Deus que transforma situações, Senhor, onde pode parecer impossível, onde não há saída com as mãos humanas, Senhor, em situações de milagres, de poder. Senhor, o Senhor tira a esterilidade, como o Senhor tirou de Ana, Senhor. Não sei a área da esterilidade, o Senhor tira a esterilidade e faz frutificar e multiplicar, Senhor. É o que eu declaro sobre cada vida, sobre cada família, Senhor, sobre cada servo teu que ora comigo nesta hora, Senhor. No nome de Jesus, ó Pai. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço, Senhor, porque o Senhor preparou este momento, Senhor, para nos alegrarmos em ti. Como Ana, quando chegou à sua presença, já comeu e o seu semblante já não era triste, Senhor. Que, Senhor, o Senhor transforme situações como o Senhor transformou de Ana, Senhor. No nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai. Aleluia, aleluia, glória a Deus, você está abençoado, podemos sentir a presença do Senhor, aleluia.